Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal, e hoje mais um ranqueando, e hoje ranqueando performances do Grammy 2026. Aconteceu o Grammy, né? Tivemos os ganhadores, alguns ficaram tristes, alguns ficaram felizes, como todo ano acontece no Grammy, né? E hoje vamos ranquear essas performances, né? Tava bem na dúvida se fazia, mas teve performances bem interessantes que eu tenho que falar. E vamos ver se vocês gostam desse vídeo, né? Se vocês gostarem, deixe seu like, compartilha com todo mundo, gente. Eu deixei o link dessa tier list aqui na descrição, então se você quiser fazer também, compartilhar nas minhas redes sociais ou comentar aqui embaixo, fique à vontade. Quero muito saber a opinião de vocês também sobre as performances do Grammy. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal como esse, né, que é o vídeo extra da semana. E o que mais? Tem shorts, tem TikTok, tem Instagram. Acho que é isso. Mas é isso, vamos para o vídeo. Bom, vamos começar esse ranqueando. A performance que abriu a noite, sem ser os shows do pré-Grammy e tudo, como vocês sabem, foi a performance da Rosé com Bruno Mars com Apathy, tá? Que estava indicada a Pop Duo, a gravação do ano e canção do ano, se eu não estava enganada. E não ganhou nenhuma delas, né? Quem ganhou o Pop Duo foi Defying Gravity, da Cynthia Erivo com a Ariana Grande, que me surpreendeu bastante ter ganhado, Fiquei surpreendida, eu achei que a Pathé era certeira que ia levar essa categoria, mas não levou, acontece, coisas da vida. E gravação do ano, quem levou foi Luther, tá? Que era uma aposta minha. Eu não achava que a Pathé tinha chance nas categorias principais, tá? Mas ganhou Luther, que era uma aposta minha muito forte. E canção do ano, quem ganhou foi Wildflower, da Billie Eilish, surpreendendo todo mundo, né? Foi uma boa surpresa. Mas ao mesmo tempo, pensando no histórico dela com o Grammy, também era um pouco previsível que talvez ela ganhasse esse prêmio, né? Que ela tinha ela tem essa coisa de ganhar muito num ano e daí no ano seguinte não ganhar nada ou ganhar pouca coisa. E daí no ano seguinte ela ganha muita coisa, sabe? Eu percebi esse modelo dela com o Grammy, né? Ano passado ela não ganhou nada e daí agora tá tendo reconhecimento dela. Mas focando na Rosé e na performance dela. Eu achei a performance ok, correta, bem divertida, bem animada. Acho que funciona para abertura de uma premiação, que tem muita energia. Eu achei que ela estava bem empolgada. Ela e Bruno Mars juntos têm muita química. Então foi uma performance legal, mas nada mais que isso. Eu senti falta de uma surpresa, sabe, de uma coisa, um elemento pop. Sabe aquela coisa surpresa, do inesperado. Não teve isso, mas a performance foi ok. Foi gostosinha de se ver, muito divertida. E é isso. Eu boto ela aqui no ok, tá bom? Fãs de Rosé, por favor, não me ataquem, tá? Que, olha, vendo esse Grammy, eu percebi que os fãs da Rosé são um pé no saco, gente. Tipo, ela não ganhou os prêmios e os fãs já estavam tipo, ai, boicote ao Grammy, ai, porque fulana não sei o quê. Tipo, gente, amadureçam, sabe? Eu achei que eu só ia aturar isso de Swifter, mas agora eu vou ter que aturar isso também da Rosé. Olha, não posso, gente. Essa performance em si eu boto na meiota. Tipo, eu gostei da performance, mas nada mais que isso, tá bom? Não me odeiem, tá bom, gente? Já vai começar todo mundo me odiando. É um canal pequeno, flopado, né? Não sei, mas sempre tem um maluco pra aparecer nos comentários, né? Mesmo meu canal sendo super pequeno, sempre tem um maluco pra me odiar nos comentários. Então é a vida, né? Já tô acostumada. Mas vamos lá. Vamos agora para a segunda performance da noite, que foi a Sabrina Carpenter com Man Child, que também estava concorrendo em gravação do ano, canção do ano e pop solo, né? E o álbum dela estava concorrendo ao álbum do ano e álbum pop, né? E outras categorias que agora eu não vou me lembrar. Bom, falando sobre a performance em si, eu gostei bastante da performance. Eu acho que a Sabrina, ela tem uma coisa que eu gosto muito mais dela ao vivo do que no estúdio. Não sei se é só eu que tenho isso. Eu gosto muito dela ao vivo, eu acho que ela entrega muito carisma. Eu gosto como ela brinca com a voz dela ao vivo, sabe? E eu não digo só de high notes, essas coisas, mas eu digo de se divertir, de brincar com a letra, de fazer deboche, de até mudar a letra no ao vivo. Eu acho isso muito legal, sinto falta em artistas atuais, e a Sabrina traz muito isso, eu aprecio muito isso. Achei interessante a estética de aeroporto, não sei se eu entendi muito bem, talvez porque avião. Não sei. Tem algum conceito por trás que eu não captei, vocês vão me dizer aqui no comentário nos comentários qual é o conceito que eu perdi. Mas no geral, eu achei a performance divertida. O look dela na performance me lembrou bastante o look da Christina Aguilera em Candyman.
Achei muito legal, muito fierce, mas não sei, eu vou botar aqui no muito boa, porque eu gostei mais dessa performance da Sabrina do que da Rosé. Então, eu vou botar no muito boa, porque eu achei uma performance muito boa. Eu só não fiquei, meu Deus, apaixonada pela performance, sabe? Porque a minha comparação é com Tears. E Tears, pra mim, melhor performance da carreira da Sabrina, pro meu gosto pessoal. E, sabe, eu esperava esse nível e não veio. Mas continua sendo uma performance boa, muito Sabrina, muito autoral. E não sei, eu sempre acho divertido uma performance da Sabrina. Então, eu boto ela aqui no muito boa. Vamos lá agora para o medley que teve com os Best New Warriors. Né? Teve um medley de performances com os indicados à categoria Artista Revelação. E quantos foram, meu Deus? Foram 3, 6, 8. 8 indicados, 8 performances. Quem abriu essas performances foi o The Marias, que eu conhecia de nome, mas eu nunca tinha ouvido nenhuma música desse grupo. Eu só tinha ouvido Ojos Tristes, da Selena Gomez, que é uma parceria da Selena Gomez com The Marias. E tirando essa, nunca me aprofundei na discografia deles nem nada. Mas eu achei a performance muito interessante e passou uma vibe meio Billie Eilish, os vocais da cantora. Eu não sei, eu achei legal a performance. Legal, sim. Bota aqui, no ok. Não sei, eu acho que esse é o estilo deles, essa é a vibe, e eles mostraram com um público maior, né? Porque o Grammy. Eu achei muito legal isso que o Grammy teve ano passado e continuou para esse ano, que é dar essa chance de todos os artistas da Revelações se apresentarem, sabe? Eu acho isso muito legal, porque querendo ou não, mesmo que o Grammy não tenha mais o impacto que ele tinha antes, ele ainda dá muita visibilidade para as pessoas, para os artistas. Então eu acho muito legal eles darem essa chance para os artistas, de todos os artistas indicados se apresentarem, mostrarem quem são, sabe? Se apresentarem provavelmente para um público todo novo. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido nada, nunca tinha visto uma performance de Marias. Conheci no Grammy, vi a performance e achei interessante. Talvez eu procure mais sobre essa banda. Mas por enquanto, essa performance deles eu achei ok. Gostei, eu acho que apresentou bem qual é a vibe deles. Interessante, mas nada mais que isso, tá? A segunda performance desse medley de performances dos artistas revelação, tivemos Edson Ray, ela performou Fame is a Gun, tá? Foi bem engraçado até a performance, que ela veio num caminhão assim. Eu achei bem interessante a performance dela, eu nunca tinha visto uma performance ao vivo da Edson Ray, eu ouvi o álbum, obviamente, né? Tem até react no canal. Mas eu nunca tinha visto uma performance dela e sempre elogiavam muito ela ao vivo, né? Eu até vou procurar, depois de ver essa performance do Grammy, vou procurar mais performances ao vivo da Edson Ray. Eu achei bem interessante a performance, não fiquei, meu Deus, uau, mas eu achei muito legal, achei bem interessante, não vou dizer criativa, porque não é nada novo, mas eu achei que dentro da proposta dela e dentro do que é o Grammy, de ser uma coisa mais chique, né, mais polida, sabe, não ter tantas coisas bombásticas quanto o VMAs tende a oferecer. Eu acho que ela se esforçou bastante para essa performance, dançou, cantou, e Famous a Gama é uma música que tem muito autotune, sabe? Então isso me incomodou um pouco, queria que ela cantasse uma música mais ao vivo mesmo, na lata, mas eu respeito, é o direcionamento artístico dela. Eu gostei bastante da performance, me surpreendi bastante, então eu boto ela aqui no muito boa, tá? E a performance que emendou com Edson Ray, eu achei maravilhoso, gente, que do nada cortou Cat's Eye, né? E daí a Edson Ray fugindo no fundo, correndo no fundo da performance do Cat's Eye. Né, é a vida, né? Mas vamos lá, performance do Cat's Eye. Muita gente criticando delas performarem Gnarly ao invés de Gabriela. Eu particularmente amei, porque eu amo Gnarly, defendo muito, não sei por que as pessoas não gostam dessa música. Eu vi que o grupo tem algumas polêmicas e tal. Mas assim, tirando a questão das polêmicas, eu realmente acho Gnarly maravilhosa. Eu acho uma das músicas mais autênticas que eu ouvi nos últimos anos, então realmente não entendo por que as pessoas não gostam dessa música. Eu também acho ela o puro suco do K-pop, mas tudo bem, só aceitamos, né? E me surpreende que muita gente não gostou dessa performance, que achou que elas tinham que ter cantado Gabriela, que mostrava mais os vocais. Eu entendo o ponto de vista das pessoas, mas, gente, o que eu quero ver numa performance pop
O pop, gente, pra mim elas entregaram o pop puro, gente. Coreografia do começo ao fim, sabe, pirueta, cambalhota, um remix no final da música pra soltar mesmo. Gente, eu achei perfeita essa performance. Claro, teve uns probleminhas ou outros de captação de áudio e tudo, mas acontece da vida. Mas tirando isso, gente, eu achei essa performance impecável do começo ao fim. Elas pra mim entregaram tudo que um amante de pop gosta, tá? Entregaram coreografia, música boa pra dançar, né, bate cabelo, entregaram coisas inéditas na performance, não foi só: "Vou vir aqui cantar minha música e pronto, acabou". Não, elas entregaram coisas diferentes, inéditas nessa performance, e não sei, eu achei maravilhosa, e não entendo por que que as pessoas não gostaram. Boto aqui no Parada Cardíaca, pra mim é uma das melhores performances da noite, sim, e não sei por que que as pessoas não gostam. Eu vi que elas têm polêmicas e tudo, mas tirando isso, a música eu acho muito única, muito divertida pra dançar. As pessoas reclamam que o pop tá morto, mas ao mesmo tempo quando vem música pop, eles não apreciam. Tipo, desmerecem, falam: "Ai, é lixo, não sei o quê, é descartável". Porra, gente, se decidam, vocês querem ou não o pop de volta, sabe? Eu não entendo realmente as críticas. Eu amei elas terem performado Gnarly, eu amei que elas foram numa coisa diferente, não foram no óbvio. E eu amei a performance. Eu amo essa música, eu amei a performance e é isso. Defendo muito Gnarly do Cat's Eye, tá? Também entrou na minha lista de singles de 2025, vai dar uma olhada. E emendando com Cat's Eye, tivemos Leon Thomas performando Much, que é o hit dele atual, né? Tá no top 10, ganhou vários prêmios dessa noite, parabéns. Eu conheço ele desde a época de Brilhante Vitória, então me surpreendeu muito ver ele fazendo todo esse sucesso, sendo aclamado, sendo premiado. Ó, parabéns, muito feliz por ele. Eu tava até na dúvida se ele ganharia o Best New Artist e tudo, mas depois foi pra outra pessoa que logo logo falaremos. Mas assim, eu gostei bastante. Eu nunca tinha ouvido uma performance ao vivo dele e eu achei que ele foi muito bem, tá? Entregou voz, entregou guitarra. Tipo, pra mim ele entregou uma performance completinha, sabe? E ainda foi além, sabe? Não foi só performar a música, pronto, acabou. Entregou coisas diferentes, né? Como eu falei, os vocais dele ao vivo, ó, um dos melhores que eu ouvi nessa noite. E o solo de guitarra no final, eu amei. Mas assim, eu realmente me surpreendi muito. Eu nunca tinha ouvido uma performance dele ao vivo. Me surpreendi. Olha, tô devendo ouvir esse álbum dele. Vou ouvir depois de ver essa performance dele, que me surpreendeu muito. Eu gosto muito da música Much também. Acho uma vibe bem R&B nostálgica, anos 2000. Aquela transição dos anos 90 para os anos 2000 é bem essa vibe, e eu adoro, então provavelmente vou gostar desse álbum. E é isso, boto aqui no muito boa, me surpreendeu bastante essa performance. A próxima performance foi do Alex Oren com Ordinary, que é o hit atual dele. Eu vou dizer, eu não sou uma grande fã dessa música, não sou uma grande fã do Alex Oren, mas eu fiquei tão chateada que ele foi performar a música dele e deu vários problemas no áudio. Dava pra ver claramente que ele não tava conseguindo se ouvir, que o retorno dele tava ruim. Então ele tava, tipo, nas cegas cantando a música, e mesmo assim eu acho que ele conseguiu sustentar, mesmo com todos esses problemas técnicos. Grammy, chateadíssima, tá? Eu espero isso de um Multishow, um prêmio Multishow, mas agora do Grammy, fiquei bem chateada com essa situação. Pô, o guri não merecia, sabe? Quase assim, por isso eu queria botar no Parada Cardíaca, porque eu fiquei com muita dó do guri, acho ele tão simpático, sabe? Ele fazendo um vídeo no Instagram dele, falando sobre a situação, todo fofinho, todo simpático, sabe? Eu não sei. Guardei no meu coração o Alex Warren, não gostei do que fizeram com ele, mas eu não vou mentir aqui, não sou uma grande fã da música. Quando eu fiz o meu ranqueando de performance do VMA, ele tava lá e eu botei lá numa posição abaixo, né? Mas assim, por todos os problemas que ele enfrentou pra fazer essa performance e tudo, eu vou botar no ok, tá? Porque eu não odeio essa música, só não é uma música que eu ouço no repeat, tudo. E não sei, por tudo que ele passou, eu me simpatizei por ele, me simpatizei pela performance e boto aqui no ok. Meus critérios pra ranquear as pessoas nas categorias, gente, é o que eu tiro do meu C. É isso, tá? O vídeo é meu no canal. Meu canal, minhas regras. Faça o teu ranqueando e me diga onde é que você botaria ele. Mas realmente, por tudo que aconteceu, eu vou botar ele aqui no ok, tá? Porque eu achei a performance ok. Eu achei ela melhor do que a do VMA, inclusive. É aquela parte que ele sobe e o coral de fundo. Se não fosse todos os problemas técnicos, poderia ter sido uma ótima performance, tá? E é isso. Agora vamos, né, continuando nesse medley de artistas revelações.
Tivemos Loli Young retornando aos palcos com Messi, que foi uma versão de Messi no piano. Achei bem interessante. A voz dela é muito boa ao vivo, isso não vou tirar dela. Mas eu já falei, né, que Messi não é uma música que eu amo. A Loli Young, no geral, não é uma artista que eu gosto. E não sei. Eu vou botá-la aqui no muito bom, porque ela entregou muito. Entregou muito vocais, a interpretação, a performance é boa, só que não me impactou como outras performances no piano normalmente me impactam. Mas com certeza é uma performance muito boa opa, que mostra muito o quão, como é que diz? Mostra o quão qualidade ela é. Não faz sentido essa frase. Mostra o quão talentosa ela é. Isso, com a arte dela tem qualidade, tananã, tananã. Tô me enrolando, né, gente? Ah, eu vou botar no ok. Não, eu vou botar no muito boa, mas não tá entre minhas performances favoritas à noite. E eu não vou ficar ranqueando pessoa em posição alta pra agradar alguém, tá? Foi uma performance linda, muito legal. Ela tá voltando depois de tanto tempo. E ela ganhando o Grammy, né? Ela ganhou o Grammy de pop solo. Não era minha torcida, mas entendo ela ter ganhado. Primeiro que a música não devia nem estar concorrendo, porque a música foi lançada fora do período elegível. Então eu já me irritei um pouco com isso. Desculpa. As pessoas, mas o Grammy indica a música quando fez sucesso no período elegível. Pô, então por que não indicou Greedy na época da Tate? A música foi muito mais hit que Messi e ignoraram completamente. Então, desculpa, se você vai abrir as sessões, abre as sessões pra todo mundo, não só pra quem você quer. Ai, desculpa, eu sei que não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com o Loli Young, isso é uma coisa minha do Grammy. Não gosto quando ele fica abrindo essas exceções só pra quem lhe convém. Desculpa. Mas falando sobre a performance em si, que eu mudei completamente de assunto. Gostei bastante da performance, entregou bastante vocais, interpretação. Muito legal ver ela retornando. Feliz pelo Grammy dela, que ela consiga continuar com a carreira dela, lance mais álbuns e tudo. Mas a performance, pra mim, pro meu gosto pessoal, foi ok. Ok, entregou e é isso. Vamos continuar com o vídeo. Agora vamos para Olivia Dean, a ganhadora de melhor artista revelação, que era minha torcida, era meu coraçãozinho, era meu amorzinho. E eu vou botar a performance dela no muito boa, que foi muito boa. Entregou vocais, estava cantando ao vivo, referência à bossa nova. Eu amei a performance. Muito carisma. Nossa, ela é muito carismática. A Olivia Dean no palco é carisma puro, como poucas artistas são hoje. Eu realmente amo essa mulher e eu boto aqui. Eu não boto numa posição a mais, porque faltou o elemento surpresa na performance. Mas não, nem sei se era a pretensão dela, mas sei lá, faltou um elemento único pra fazer essa performance ser. Ai, a performance dela no Grammy de 2026. Não, é uma performance que ela faria em qualquer palco, mas como sou fã, vou botar na categoria muito boa, e é isso. Tá? Meus critérios, meu canal, meus critérios. É isso. Agora vamos para a última performance desse medley de performances de artista revelação, que fechou com Somber, com 12 to 12. Eu gosto mais de Back to Friends, mas eu entendo ele ter performado 12 to 12. Eu achei legal a performance, tem uma vibe bem disco essa música. Eu nunca tinha reparado, eu nunca ouvi, assim, ouço por cima o trabalho do Somber, mas nunca me aprofundei no trabalho dele. Eu conheci essa música até porque ele performou essa música no VMA, então já conhecia. Mas é uma música que tem uma vibe bem disco, bem interessante. Gostei do look dele, todo prateado, parecia uma bola de disco mesmo, né? Acho que essa era a referência. Gostei, eu acho que ele teve atitude, ele ainda tá bem travado no palco, né? Mas eu acho que é uma coisa dele que ele vai evoluir ao longo dos anos, né? Enquanto ele for progredindo a carreira dele, né? Mas eu vi que ele tava bem melhor do que no VMA, né? Aqui no Grammy eu senti ele mais solto, se soltando nas performances, ele no final, tipo, socando o ar no ritmo da bateria. Acho legal, acho que traz um elemento que mostra que a pessoa quer estar lá, quer estar performando. Acho isso muito legal. Eu boto a performance no ok. Gostei bastante da performance, mas não é um nível acima, não tá no mesmo nível dessa categoria muito boa, tá bom? E é isso. Agora, depois desse medley de performances de artista revelação, tivemos Justin Bieber com Yukon. Ele performou Yukon. Eu achei interessante a performance. Por que ele estava só de cueca? Nunca saberemos. Conceito.
Não vou mentir aqui, gente, eu sou muito fã do Justin Bieber, cresci ouvindo ele, não vou dizer que eu sou belieber, porque eu acho isso ridículo, mas sou muito fã dele, tá? Defendo bastante ele. Mesmo sendo muito fã, eu tive minhas críticas ao último álbum dele, o Swag. Não acho que ele merecia álbum do ano, nem álbum pop, pra eu falar a verdade. Eu acho que ele merecia ficar só no Daisies, que eu acho Daisies maravilhosa, incrível, perfeita, e Yukon, que é uma das melhores músicas também do álbum. Mas o álbum em si é bem decepcionante, bem repetitivo, sabe? Para uma espera de tanto tempo para um retorno do Justin, foi bem decepcionante para mim. Mas falando da performance em si, eu achei interessante o que ele entregou, né? Ele começou mixando a música e daí começou a cantar ao vivaço mesmo, a voz dele tava linda, tá? Pra quem diz que o Justin não sabe cantar, meus amores, tu pode criticar o Justin no que tu quiser, mas dizer que ele não sabe cantar, que ele canta mal, desculpa, mas você não tem ouvidos bons, não tem. Teus tímpanos furaram, sei lá, alguma coisa, porque ele canta para um caramba. Tanto que eu queria que ele explorasse mais isso na música dele, mas, né, isso é para outro vídeo. Falando sobre a performance em si, eu achei legal, achei interessante. Eu vou botar no ok. Gostei, entregou vocais. Essa é a proposta dele nessa era, então é isso, tá? Eu não tava esperando nada pop. Eu tava esperando que ele performasse Daisies, porque eu gosto muito mais de Daisies. Mas achei legal ele fazer essa versão ao vivo de Yukon, porque Yukon é uma música que tem uma modulação na voz dele que faz ficar mais aguda, e aqui ele cantou com a voz dele mesmo, sem modulação. Achei legal isso pra ter pros fãs. Mas não é uma performance que, dentre as performances do Justin, tá entre as minhas favoritas. E nem entre as performances do Grammy 2026 não está entre as minhas favoritas. Então eu boto ela aqui no ok, tá bom? No final do vídeo eu acho que eu vou fazer um ranqueando entre as categorias. O que vocês acham? Tô ainda pensando. Mas vamos lá. Ai, muita performance, gente, meu Deus. Agora vamos para a performance da Lady Gaga com Abracadabra. Bom, vamos lá. É outra fanbase que também é nervosa. Vamos lá. Eu gostei da performance, bem gaga, bem teatral. Gostei muito da produção nova que ela deu para essa música. Acho que até um spoiler, né? Porque teve um concerto que ela fez bem privado, né? Que ninguém podia entrar com câmera e tudo, onde ela trouxe novas versões de músicas do Mayhem. E acho que essa é uma amostra, porque essa versão de Abracadabra é bem diferente da original, traz bastante guitarra, uma banda mesmo, bem legal essa versão, essa nova produção, dessa nova repaginada. Já quero no meu Amazon, né? Já quero essa versão nas plataformas digitais, amei, sabe? Todas essas paradas dramáticas com a guitarra e tudo, muito legal. Os vocais da Gaga sempre maravilhosos, né? O look dela, né? Com chapéuzão e tudo cobrindo ela. Mas assim, não vou aqui pagar assim de ai, amei a performance. Eu achei ela muito boa, porque a Gaga, ela tem uma coisa que ela nunca decepciona em performances ao vivo. Mas, para minhas expectativas, tipo, não atendeu minhas expectativas. Eu achei legal, eu gosto mais da Gaga dançarina, performática mesmo. Quando ela faz essas coisas meio conceitual e tudo, eu respeito, mas não é meu lado dela favorito. Essa coisa, assim, ela ficou muito parada no mesmo lugar. Eu achei que ficou um pouco monótona a performance. Em questão visual, ela ficou bem monótona pra mim. Pra mim, ela ficou bem monótona. Mas a performance é boa, é interessante. Os vocais dela, como eu falei, maravilhosos. A produção da música, a nova repaginada que deram, muito legal. E não sei, acho que por ser uma coisa, por ela ter trazido essa vibe mais rock, eu esperava que, nossa, tipo, não sei, na minha cabeça eu acho que seria melhor a performance se fosse uma coisa mais rock mesmo, uma coisa mais largada, ela cantando no microfone, se soltando, loucona, se mexendo no palco, se jogando no chão. Tipo, isso pra mim é a Gaga, sabe? Eu não gosto quando ela faz essas performances mais travadona, tudo. Não sei explicar. Tipo, por exemplo, a performance de Alice do Cromática. Eu não gosto dessa performance. Eu respeito o conceito que ela quis trazer e tudo, mas não gosto. Pra mim, Gaga é performática, seja em coreografia, seja uma coisa mais extravagante, fingindo estar morta no palco, como é no VMA. É isso pra mim é o que eu gosto da Gaga ao vivo. E quando ela não traz isso, eu respeito, mas não era isso que eu queria. Falei tudo isso, né, gente? Mas vou botar a performance no ok, tá bom? Não fiquem chateados.
Bom, vamos continuar. Agora vamos para a performance do Bruno Mars com o novo single dele, I Just Might, né? Ele performou 2 vezes na mesma noite. Vamos lá. A performance visualmente lembra bastante o clipe dele de Treasure, acho que assim se pronuncia. Ele tá todo de vermelho, tem um coração de fundo. Eu achei legal a performance, não teve nada de diferente, nenhum toque único pra performance. Foi uma performance correta, tá cantando bem, tá cantando ao vivo, dançando. Ele é muito simpático, ele é muito. É simpático a palavra, né? No palco, assim, tu fica. Nossa, ele é muito divertido, muito. Tu não consegue tirar os olhos dele. Mas não sei, senti que faltou um tchan na performance. Faltou um tchan. Mas a música é boa, a performance foi boa. Hoje eu tô boazinha, então vou botar a performance dele no ok. Agora vamos para a performance do Tyler, The Creator. Ele performou. Calma aí que eu me esqueci o nome das músicas. Ele performou Thought I Was Dead e Sugar on My Tongue, que uma é uma música do Chromacopia, que estava indicada ao álbum do ano, e outra é do Don't Tap the Glass, que estava indicado melhor álbum alternativo. Infelizmente, ele perdeu todas as categorias que estava indicado. Ele só ganhou a categoria de melhor capa de álbum, mas, né, merecia mais o Tyler, The Creator. E depois dessa performance, com certeza ele merecia muito mais, merecia ter ganhado muito mais prêmios, porque eu achei essa performance fenomenal. Para mim, isso daqui é uma aula de como fazer performance ao vivo, impactante e diferente e única. Tipo, é uma performance do Grammy, sabe? Não é uma performance que tu vai ver ele fazendo num show qualquer. Eu acho, nossa, para mim essa performance é um outro nível. Eu boto até na frente do Cat Eu achei, olha, eu que não sou fã do Tyler, The Creator, nunca me aprofundei na música dele, nos álbuns. Eu achei essa performance hipnotizante do começo ao fim. Ele atropelando ele mesmo e meio que dando um sinal de que os dois alter egos que ele criou para os 2 últimos álbuns dele morreram. Tipo, nossa, e o final dele explodindo no, acho que era um posto de gasolina, uma casa, não sei, explodindo e daí saindo, caminhando, descendo as escadas do Grammy, plá, caindo morto no chão. E, tipo, todo mundo olhando e ficando, gente, o que é isso? Tipo, isso, ele entregou performance pop. Um rapper entregou performance pop. O que as divas pop não estão entregando, o Tyler, The Creator, entregou numa noite só. Eu acho essa performance fodástica. Desculpa pelo palavrão, gente, mas não tem outro termo, sabe? E a performance dele de Sugar on My Tongue, nossa, ele rebolando horrores, ele se molhando todo. Nossa, é muito, muito boa essa performance. O começo com uma coisa mais rap, mais. Nossa, me prendeu muito essa performance, do começo ao fim. Melhor performance, assim, de longe do Grammy, achei. E uma das melhores performances que eu vi nos últimos anos. Sem medo de falar. Realmente, eu amei essa performance do Tyler, The Creator. E me deu até vontade de ouvir os álbuns dele e a discografia dele. De tão foda que eu achei essa performance. Olha, entregou o que as divas pop não entregam mais hoje. Entregou conceito, ousadia, sabe? Eu sinto falta dessas performances ousadas na cara, sabe? Sem medo de virar chacota ou de ser cancelado, sabe? Hoje tudo as pessoas. Eu entendo, né, que a mídia hoje é mais complicada e tudo, mas. Porra, eu sinto falta dessas polêmicas, essas coisas de desafiar a música pop, desafiar a sociedade. E o Tyler, The Creator, pra mim, entregou tudo numa noite só. Então, melhor performance do Grammy, na minha opinião. Já até adiantei, né? Mas melhor performance da noite. E logo depois vem o Cat na minha opinião, né? E agora vamos para a última performance da noite, tá? Eu não vou ranquear as 2 performances que teve de tributo, que foi tributo pro Delangelo, teve pra Roberta Fleck e pro Ozzy Osbourne, tá? Eu não vou ranquear essas 3 performances porque é tributo, né, gente? Não tem muito o que falar sobre essas performances. E a gente pula direto para a última performance da noite, que foi Pharrell Williams com Clipsy, tá? Que eles estavam com o álbum deles concorrendo ao álbum rap, álbum do ano e algumas músicas concorrendo em categorias de rap, né? Eu não ouvi esse álbum, eu vi que ele foi muito aclamado, foi indicado ao álbum do ano e tudo, mas não ouvi o álbum. Mas eu vendo essa performance que foi de. Qual é o nome da música? So Far Ahead. Eu achei essa performance muito boa, de falar, eu gostei bastante. O elemento de coral de fundo, eles cantando flow lá, muito legal a performance, me surpreendeu. Assim, eu não vou botar ela em muito boa, porque
não tá no mesmo nível das outras, de amor e tudo, mas eu achei uma performance maravilhosa e fez até eu gostar dessa música e até querer procurar essa música pra ouvir, porque realmente gostei bastante dos versos, de como a voz do Pharrell Williams entra no refrão com um coral de meio gospel. Eu achei a música bem interessante, bem nostálgica, inclusive, e eu boto aqui no ok, tá? Gostei da performance. Essa performance aqui vai estar numa posição alta dentro dessa categoria, já adianto. Tá, gente? E é isso, tá? Não botei nenhuma performance no Delete, nem no Really Don't Care. Todas as performances eu gostei bastante, achei boas, competentes. Não teve nenhuma que eu achei ruim ou que não precisava. Mas vamos lá, né? Já ranquei aqui em cima, né? Melhor performance da Lady Creator. Segunda melhor do Cat's Eye. Aqui, desculpa, eu falei alto, né? Que horror. Aqui, eu vou botar da Edson Ray, gostei bastante. Depois eu vou botar da Olivia Dean, que eu sou fã, o que eu posso fazer? Não, vou botar da Olivia Dean na frente. Depois Liam Thomas e em sexto lugar eu deixo a Sabrina. Agora aqui no OK, que tem uma penca de gente, vamos lá. Eu vou botar lá na frente a performance do Pharrell Williams com Clips. Eu achei muito boa essa performance. Vou botar da Gaga, que eu gostei muito da versão que ela trouxe, né? Dessa versão ao vivo, tá? Depois eu vou botar da Loli Young. Depois eu vou botar do Justin. Ai, que difícil. Tá. Pharrell Williams Eclipse, Lady Gaga, Loli Young, Rosé. Vou botar a Rosé na frente. Loli Young, Justin Bieber. Vou botar o Somber, que eu gostei bastante da performance dele. The Marias. Não, vou botar The Marias na frente. Isso. Bruno Mars e por último o Alex Oren, tá? E é isso, tá? Esse foi meu ranqueando, né? Essas foram minhas opiniões sobre as performances. Falando sobre o Grammy no geral, né? Aproveitando que esse vídeo já tá longo mesmo, e eu não vou fazer shorts. O que eu achei desse Grammy no geral? Eu gostei que ele teve bastante divisão de prêmios, sabe? Ninguém saiu de mãos abanando. Tá, teve o Tyler, The Creator e tudo, eu acho que ele podia ter ganhado alguma coisa, mas não teve nenhuma esnobada muito grave. Tá, também teve a Patsy, mas eu acho que só a indicação já foi muito legal, muito importante ela performar lá. Eu acho que também as pessoas não valorizam muito o poder da indicação. Sabe, nem tudo é sobre ganhar, sabe? Às vezes só uma indicação já ajuda muito um artista, já abre muitas portas, já é um grande holofote que o Grammy tá dando. E também, gente, o Grammy não define nada, tá? Eu vejo gente que, ai, sofri quando esse artista não ganhou, ai, boicote, não sei o quê. O Grammy continua aí, gente. Não vai ser um boicote de meia dúzia de fãs no Twitter que vai fazer ele acabar. E também ficar chorando as pitangas porque o artista não ganhou. Gente, eles estão milionários, podre de rico, nem sabe que a gente existe e a gente chorando as pitangas por eles. Ah, eu não choro, gente, desculpa. Eu acho que todo mundo teve seu momento. Gostei que eles deram bastante prêmio para artistas novos. A gente teve a Olivia Dean levando, a Loli Young. Claro, nem todo mundo vai poder levar, porque não tem prêmios em categorias infinitas, né? Muita gente também ficou chateada que a Sabrina não levou nada, mas, pô, ela levou bastante ano passado, ela levou 2 Grammys ano passado, então não é como se ela tivesse sendo esnobada pelo Grammy, né? Teve o álbum do ano pro Bad Bunny, que foi bem legal. Quando eu fiz meu vídeo de apostas, eu falei que eu tava entre esses três, que era o Bad Bunny, a Lady Gaga e o Kendrick Lamar. Com certeza deve ter sido esse o trio que ficaram em dúvida, né? Os mais fortes para ganhar essa categoria. No final ganhou o Bad Bunny, que foi muito representativo, o discurso dele, realmente pro momento atual nos Estados Unidos, né? Com toda a questão dos imigrantes e tudo mais. Então foi muito representativo ele ganhar esse prêmio. Eu não vou mentir, eu não sou uma grande fã do Bad Bunny, não sou uma grande fã do álbum, mas respeito todo o impacto cultural, né? Porque hoje não tem mais isso, né? Mas eu respeito todo o impacto que ele tá tendo nos Estados Unidos, todas as portas que ele tá abrindo no mercado latino e todas as conversas que ele tá trazendo com a música dele. Então faz com que eu respeite, entenda e aprecie a vitória dele, mesmo que não fosse a minha
torcida, né? Eu preferia. A minha torcida principal era o Kendrick, que era o meu álbum favorito. Depois vinha a Gaga, pra mim. Eram os dois. Eram minhas únicas torcidas, tá? Mesmo respeitando os outros álbuns e tudo. Eu acho que era o momento desses três, né? Eu falei, era ou Bad Bunny, ou Kendrick, ou a Gaga. Né? Teve gravação do ano, como eu falei, quem ganhou foi Luther. Fiquei muito feliz, era minha torcida, eu gosto muito dessa música. Teve canção do ano que ganhou a Billie, foi uma surpresa pra muita gente. Mas eu pensava assim, eu não apostava nela, mas eu pensava que pensando na questão de canção do ano, da melhor, da letra, né, que julga a letra nessa categoria. Eu realmente, dentro de mim, eu achava que era a melhor composição disparada dessa categoria, né? Mas eu achava que ela não tinha chances e me surpreendeu e ganhou. Fiquei feliz porque eu acho que ela merece, eu acho a Billie muito autêntica, muito talentosa, e eu acho que até hoje tem gente que diminui muito o talento dela. Acho que ela é só xodozinho do Grammy. Não, ela tem muito talento, muita qualidade e ainda entrega números e hits. Então, a gente tem que apreciar mais quando a pessoa consegue chegar tão longe numa época que hoje as coisas não são tudo numa bolha, sabe? Não estoura, não fura bolha, sabe? E ter uma artista como a Billie conseguindo fazer isso, a gente tem que apreciar mais, sabe? Eu acho que as pessoas, elas estão mais preocupadas em criticar do que aproveitar as coisas, sabe? Só ficam pensando, ah, mas daqui 10 anos ninguém vai lembrar dela. Gente, sabe? Falava a mesma coisa pra Gaga e ela tá aí até hoje, né? Então, esse discurso, achei que já tinha morrido, mas eu percebi que não vai morrer mesmo, né? É o discurso da vida. Como eu falei, melhor artista revelação ganhou a Olivia Dean, fiquei muito feliz. Eu achava que o Lil Thomas podia ganhar, porque ele estava muito bem indicado, mas fiquei feliz que ganhou a Olivia Dean. Também foi muito representativo, gostei do discurso dela. Pop Solo ganhou o Messi da Loli Young, que eu já falei minha opinião. Pop Melhor álbum pop ganhou a Gaga, que era óbvio, a categoria era dela, muito feliz também. Pop Duo ganhou Defying Gravity, da Ariana Grande com a Cynthia Erivo, do filme Wicked. Fiquei feliz que elas tiveram um momento, né, já que o Oscar não deu um momento para elas, né, o Grammy vai dar para elas esse momento, né, fiquei surpresa, como eu falei. Eu achei que essa categoria era de ter e não foi. Ah, mas é a vida, gente, só segue a vida, acontece, ficamos tristes, mas acontece, tá? Tivemos FK Twigs ganhando melhor álbum eletrônico com o Sexual, melhor gravação pop dance, Gaga levou, né? Era meio óbvio com Abracadabra. E foi isso, gente, tá? Das principais categorias, foi esses ganhadores. Fiquei bem satisfeita com esse prêmio. Como eu falei no começo do vídeo, não teve nada muito que me desapontou, que eu fiquei, não, o que é isso, gente? Não teve nada. Eu acho que foi tudo correto dentro dos parâmetros do Grammy. Gostei que vários artistas novos tiveram seu momento. E é isso. Tá? Que continue assim, Grammy, que continuamos assim pra frente, né? Que a gente não retroceda. E é isso. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. E ocasionalmente vídeos extras no canal. Acho que é isso, né? Shorts, Instagram, TikTok, muita coisa para você acompanhar. Se você gosta de reacts também, já se inscreve no canal. Beijão, tchau e até o próximo vídeo.